Olá, esse vai ser um vídeo explicando o básico de como eu crio um token, né? E muitas pessoas me perguntam como é que eu crio os tokens para os meus jogos. É, no caso, eu uso o aplicativo do Roll20. E aí, isso aqui é o meu método pessoal, né, de fazer tokens. Eu tenho certeza que existem vários métodos por aí. É, alguns já prontos, outros mais manuais, como eu faço. Mas de toda forma, essa é a maneira como eu faço e não é, de nenhuma maneira o jeito mais certo de se fazer. No caso, o aplicativo que a gente vai precisar é de um editor de imagens. O que eu uso é o Photoshop, tá? O Photoshop CS6. E geralmente eu tenho alguns modelos já prontos de tokens, né? Nesse caso eu vou chamar eles de Tazos, porque é um tipo de token bem específico, até mesmo porque eu usava outra forma de token antigamente, que era mais parecido com miniaturas, né? Eu acho que eu tenho até aqui dentro aqui das minhas pastas. Então aqui, por exemplo, são os tokens mais antigos que eu costumava usar, que tem essa visualização de cima para baixo dos personagens, sem nada embaixo ou no fundo. Só que com o tempo eu achei esse tipo de miniatura mais problemático de se usar, tanto em questão de criação, né, de se fazer mais miniaturas do tipo, como também simplesmente o uso no mapa. Às vezes fica um pouquinho difícil de visualizar, né, as miniaturas no mapa do Roll20 e coisas parecidas. Então eu optei pela segunda opção, que é o modelo que a gente vai mexer aqui, que é esse modelo de Tazo aqui, ó. Tem aqui um modelo vazio, eu também tenho alguns Tazos prontos. Então a gente vai fazer o modelo de um desses tipos de Tazos aqui. Todos eles foram feitos no Photoshop usando esse modelo aqui, que eu tenho aberto já no Photoshop, que nada mais é do que uma borda, né, um taso, né, um objeto circular com espaço no meio para se adicionar uma imagem, que aí pode ser a imagem do jogador, a imagem do monstro, do NPC, seja lá da criatura que for. E logo de cara já dá para ver até sem eu explicar todos os detalhes do tal, já dá para ver a praticidade, né, que já é um modelo fixo, que você simplesmente pode adicionar imagens diferentes, né? Então você não precisa recriar um taso, um token no caso, né, do zero, toda vez que você for criar um monstro diferente, uma criatura diferente. E você pode usar basicamente qualquer imagem de qualquer representação do monstro que você quiser. Então aqui a gente tem, como eu falei, o taso com a borda, né, que aqui no caso é uma borda dourada, que eu uso especificamente para jogadores. E eu também fiz questão de adicionar também esse ponteiro aqui embaixo, que indica a direção para onde o taso, no caso a criatura, né, sendo representada pelo taso, está direcionada, né, para onde ela está olhando. Então ela pode possivelmente virar para o lado ou virar para cima no mapa de combate, né, e a gente vai saber para onde ela está olhando de acordo com esse ponteiro aqui. Então eu vou mostrar no Photoshop as camadas. Aqui nós temos, de cara, nós temos 3 camadas, entre aspas, né? Porque na verdade é uma camada, a camada do topo. A camada do meio, que na verdade é uma pasta, que contém mais 2 outras camadas. E uma terceira camada, que no momento está invisível. E aí, como você pode ver aqui, essa imagem completa é uma imagem PNG, ou seja, ela tem fundo transparente, né, representada por esses quadradinhos aqui. E
uma das camadas, a que está escondida, ela serve exatamente para eu ter um contraste para quando eu quiser ver o taso contra um fundo sólido. Eu consigo ver quando fundo preto, por exemplo, ou então contra um fundo branco, se for o caso. Você vê aqui que o meu taso ele também tem uma pequena borda de sombra aqui embaixo, né? Que aí é feito com as propriedades especiais do Photoshop. Eu não sei se em outros editores de imagem vai ter essa possibilidade. Mas então aqui é a imagem PNG e possui essas camadas diferentes, né? As duas camadas aqui dentro da pasta de armação é simplesmente a borda em si, né? Que é composta pelo ponteiro, como eu já havia falado. Que é essa partezinha aqui apontando. E eu também tenho a borda, que eu consigo fazer ela desaparecer, o ponteiro também. E tem a parte do meio em si, né? O círculo no meio, que é onde a gente vai inserir a figura para formar o taso. Então agora a gente vai fazer um exemplo de token, a gente vai criar um token usando esse modelo aqui. Primeiro a gente vai precisar de uma imagem de referência para o personagem para o qual a gente quer criar o token. Eu vou pegar uma imagem qualquer. Então vamos pegar essa primeira imagem que tem aqui. Então a gente tem aqui a nossa imagem aberta em uma aba separada. A grande vantagem de usar especificamente o Photoshop, né, que pode não ter em outros editores de imagem, é a possibilidade de modificar a imagem com grande facilidade, né? Por exemplo, com o Photoshop eu consigo facilmente transformar essa imagem em uma imagem PNG e remover esse fundo branco. Que aí fica mais fácil para mim, se for o caso, fazer o taso com essa imagem em um fundo de qualquer cor. Eu vou selecionar só um pedaço da imagem, porque nós não vamos usar a imagem toda. Eu copiei esse pedaço da imagem e vou colar aqui nessa outra aba. Talvez em outros editores de imagem seja necessário fazer esse processo nessa mesma aba, né, dentro de um mesmo projeto. E aí no Photoshop eu vou colar essa imagem como a primeira camada, a camada de cima aqui, acima de todas as outras. E aí vocês vão ver aqui que a imagem que eu colei, ela está desproporcional, né? Ela está bem maior do que o limite do meu modelo de tasos. Então eu vou redimensionar esse pedaço que eu colei aqui agora da imagem para um tamanho que eu ache melhor para ficar dentro do taso, né? E aí o principal método usado aqui para eu colocar essa imagem no taso no Photoshop é uma opção de máscara, né? É o sistema de máscaras que tem no Photoshop, que aí tá aqui selecionada, né? Iluminada, né, em azul aqui no meu menu, que aí vai transformar essa imagem de cima mascarada na imagem na camada de baixo. Ou seja, é como se essa imagem de cima estivesse dentro dessa imagem de baixo. E aí eu faço mais os ajustes necessários. E pronto, eu tenho o meu taso aqui
praticamente feito. E aí eu vou salvar. E eu vou salvar ou exportar em forma de PNG. Porque aí permite que o meu taso retenha, seja uma imagem, né, usável pelo Roll20 e retenha as propriedades de fundo transparente. Vou salvar como taso, exemplo 1. E eu tenho aqui o meu taso pronto. Algumas observações sobre o meu modelo que eu uso. Vocês vão reparar que o taso ele não preenche todo o espaço da minha imagem. Tem um bom espaço aqui entre o limite, as bordas da imagem e aonde o taso começa, né? Isso é por design meu, por escolha minha, que eu quero que o taso ele fique menor do que vai ser o quadrado no Roll20, né? No Roll20 o grid de combate, obviamente, vai ser aonde o taso vai estar dentro, e aí eu quero que ele mantenha essa proporção, porque esse limite aqui de imagem transparente, né, essa imagem, toda a proporção dela representa idealmente um quadrado no grid de combate. Ele pode representar mais do que um quadrado se a gente redimensionar a imagem dentro do Roll20, mas de padrão isso aqui representa um quadrado dentro do Roll20. E a propriedade da imagem, né, a proporção dela está em 280 por 280 pixels, que é o recomendado pelo Roll20 para ser usado por questões de qualidade, né, até mesmo para você poder redimensionar a imagem, se for o caso, para mais de um quadrado no grid sem perder a qualidade da imagem. Outra razão pela qual eu também uso esse tamanho menor no meu token é para dar diferença com outros possíveis tokens, outros possíveis tasos que sejam de criaturas maiores. Vocês vão ver aqui que na minha pasta eu tenho outros modelos em PSD, que é o arquivo de Photoshop, de outros possíveis modelos, como por exemplo criaturas grandes ou criaturas enormes, né, de acordo com os tamanhos de criatura do sistema de D&D. Então, por exemplo, no modelo enorme, vocês vão reparar que o taso ele preenche muito mais do quadrado do que um taso normal. Vocês vão também reparar que a borda é de uma cor diferente, que é um método que eu uso para separar o taso dos jogadores, que é dourado, para o taso dos NPCs, que é cinza ou prateado. E aí isso dá a impressão visual de que este taso, né, que é a representação no caso aqui do troll, é maior do que a criatura sendo representada por esse taso, que é essa maga ou feiticeira aqui. E é isso.